bem, meus amigos, minhas amigas? André Luiz Alves. Estamos aqui no mais um podcast Conexão Espírito Santo. Hoje com meu amigo, vereador de Vitória, Ailton Dadalto, a jovem liderança, o segundo mais votado na eleição 2024, da sua primeira eleição. Seja bem-vindo, Ailton. Muito obrigado, meu amigo, antes de ser vereador. Muito obrigado por estar fortalecendo o nosso podcast e o nosso projeto. Fala, Andrezão, todos que nos escutam, nos assistem. A honra é toda minha de estar aqui com essa lenda da nossa política capixaba. A gente chama ele carinhosamente do nosso mago, porque ele adivinha umas coisas aí que realmente tem que ter um raciocínio muito bom para descobrir. E é uma honra a gente poder bater da cidade de Vitória. Você que é um grande conhecedor, o André é uma... Eu brinco lá na Câmara, né, e na minha vida pessoal, que as pessoas que têm um conhecimento nato da cidade, saudoso Cassinho falava da mesma forma, uma enciclopédia ambulante que conhece de tudo um pouco e sabe dialogar sobre os demais fatores e políticas da cidade, Andrezão. Mas antes da política, as pessoas muito. Hoje veio o Ailton Dadalto, o vereador Ailton Dadalto. Eu posso falar tranquilamente na minha análise que eu acho um jovem com muito futuro na política. Mas antes da política, qual é a história do Ailton Dadalto? Se pudesse fazer um breve resumo. Claro. Quem é o Ailton Dadalto? Da onde veio? Qual é a história? E por que surgiu esse interesse na política? Perfeito, Andrezão. O Ailton Dadalto, ele, um garoto muito novo, decidiu entrar na política por um propósito. Com 13, 14 anos de idade, meu pai perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que ia fazer direito para ser um bom político, né? Eu acho que eu já tinha aquela noção de que a gente tem que ter preparo. Você sempre fala muito isso, né? A gente tem que se preparar para trabalhar por vocês. Não adianta só querer. De vontade aí tem muita gente cheia, mas querer botar a mão na massa, estudar, trabalhar, conhecer a cidade, rodar, são poucos. E eu sempre tive esse propósito, me preparei, caminhei muito, fiz direito, fui presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, presidi Federação de Tênis, enfim, movimentos importantes comunitários, também religiosos, que eu sempre, desde garoto, desde que eu nasci, na verdade, frequento a Igreja Católica, uma coisa que independe de qualquer escolha profissional ou outra área, mas a religião para mim é um fator muito importante de caminhada de vida, de fé. Então, eu sempre. E outra questão que também te conheço de muitos anos é do esporte, né? O esporte também foi uma ferramenta de evolução de vida para mim. Joguei por muitos anos no Álvares Cabral futsal, tênis, futebol, né? Fiz grandes amigos que até hoje perduram aí na vida de amizade, profissional, pessoal do esporte. Então, todos esses fatores me levaram a chegar onde a gente está agora, que é com muita honra de estar lá na Câmara Municipal de Vitória, na Câmara da Capital, eu sempre reforço. A Câmara da Capital, às vezes a gente acaba tendo a dimensão de um deputado estadual, né? Porque as pessoas olham muito para a cidade de Vitória, né? E a cidade de Vitória precisa desse cuidado. Então eu sempre hoje eu vivo a minha vida do mesmo jeito que eu vivia antes de ser vereador, porque vereador não, para mim não é uma profissão, não é algo de vaidade, nada. É algo que eu me preparei muito e é um propósito. Então eu continuo sendo o Ailton. Apenas agora tenho uma vida pública, né? E isso é de um grau de responsabilidade muito grande por ser novo, ter a votação que eu tive e estar na vida pública, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi com você, conversei com você, foi em 2020, foi no segundo turno, inclusive, da eleição, e você esteve na eleição do Piquet, que se elegeu o vereador, você foi um dos coordenadores, foi o coordenador, Isso. e você também foi muito atuante na campanha do Pasolini. Pasolini, tá. Inclusive, quando muitos não acreditavam, você estava ali, desde que o Pasolini estava em terceiro nas pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de 2020. Não sei se você participou de outras campanhas tão ativamente como você participou dessa, mas você mesmo não sendo candidato, ali você começou a ter uma visibilidade boa e um destaque muito forte nessa eleição 2020. Eu queria que você fizesse um breve resumo aí sobre essa eleição. Essa eleição, a gente tem um grupo muito bacana ali na região aqui da Grande Praia do Canto, que a gente fala, que pega vários bairros, mas principalmente ali na associação, que era Cezinha, Serjão, Cassinho, Flávio Salles, né, outras pessoas que à época estavam lá conosco. E a gente debateu muito sobre quem seria o nome para representar a região da Praia do Canto, quem seria o nome para disputar a eleição pela Regional 5. E sondaram meu nome, mas eu me achava ainda um pouco novo para disputar a eleição. Eu tinha 25 anos de idade. E a gente decidiu escolher o nome do Leandro Piquet, né, o delegado Leandro Piquet, como um nome preparado para vir a vereador. E aí me ofereceram essa posição de coordenar a campanha do Piquet. E eu fiz isso com muita dedicação, muito zelo. E ao mesmo tempo foi quando o Lourenço se candidatou a prefeito.
Eu já conheci o Lourenço desde 2018. Falei isso, inclusive, hoje na Câmara. Muitos ali ficam falando, bradando coisas de apoio ao prefeito. E eu sou o único vereador hoje que está com ele desde 2018. É porque muitos na época de 2020 estiveram com ele em outros partidos, não estiveram com ele, estiveram outros candidatos, 2024 mesma coisa. Então eu o conheço desde 2018, quando a gente fazia movimentos iguais ao seu em Jardim da Penha, eu fazia na Praia do Canto, na parte de segurança pública, e o Lourenço já era deputado estadual. Inclusive, vocês são formados pela FDV, né? Pela FDV também, pela mesma faculdade. Então eu já o conhecia e aí eu somei esforços para ajudar tanto o Piquet quanto o Lourenço em maio, né? 3 de maio eu lembro uma primeira reunião, se não me engano, naquela casa onde tinha as reuniões de 2020 e ele tinha 3% das pesquisas, né? Intenção de votos. E aí ninguém queria estar, né? Eram poucos. Mas a gente foi acreditando nos dois projetos e os dois saíram vitoriosos. E aí o Lourenço me chamou para compor o quadro da prefeitura. Daí eu caminhei, né? Você sabe muito bem que a gente criou mais relações ainda, trabalhando com essa área de segurança pública. E eu queria perguntar isso mesmo, a sua experiência, né? Você trabalhou quase 3 anos e meio na Prefeitura de Vitória, e aí você teve uma experiência concreta com gestão pública, passou pela Segovia, inclusive, Isso. e também nesse período você assumiu o Conselho Municipal de Segurança como presidente geral, né? E também na região 5, que é uma região também que tem muita demanda de segurança. E acredito que você aprendeu muito, que trabalhar com segurança voluntariamente é um desafio. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na Prefeitura de Vitória e também no Conselho Municipal de Segurança, que eu acho que te deu uma boa visibilidade, inclusive na eleição da Regional 5, na segunda. Foi uma eleição muito disputada e eu acho que deu uma força muito grande naquela eleição, com toda a disputa nos fortalece. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência sua na gestão pública. Claro. Drazão, foi um laboratório de vida para mim que foi essencial. Eu caminhei e rodei algumas secretarias, Central de Serviços, Secretaria da Fazenda, na gerência de PPPs, parceria público-privado, e na Segovia, na Secretaria de Governo. Então eu tanto aprendi na articulação política, no diálogo, que é fundamental para qualquer área da vida, né? O diálogo, sem o diálogo a gente não faz política, de jeito nenhum. Saber conversar e dialogar com os diferentes para a gente construir um senso de entrega para a população. Então, na Segovia eu aprendi muito isso. E, principalmente, eu não posso, né, deixar de falar que foi realmente um fator primordial e preponderante para a minha eleição como vereador, o mandato enquanto presidente do Conselho de Segurança. Primeira eleição em 2021 eu tive, já não me recordo, acho que 89 votos, 89 votos. Foi uma eleição que ainda estava se criando esse fenômeno do Conselho de Segurança, que foi um fenômeno social que a gente não entendeu, político, que as pessoas estavam ali se candidatando a um conselho que ninguém conhecia muito. E quando eu presidi, a gente começou a fazer muitas agendas. Entrega, rodar com a guarda, debater política pública, lançar livro, inaugurar agendas. E aí todo mundo se interessou, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. E aí a eleição do Conselho de Segurança de 2023 foi a maior eleição de conselhos não remunerados da história da cidade. Somado a todas as eleições das 9 regiões, foram 3 mil e poucos votos. Eu tive a maior votação da história, né, de conselho não remunerado, 499 votos. E foi através de uma disputa com outro personagem importantíssimo da política, técnico, amigo, que é o Leandro Molim. Então a gente fez uma disputa saudável, sadia, que os dois cresceram ali profissionalmente. E aí com essa eleição findada, acabou a eleição, continuei trabalhando nessas pautas. Me lancei pré-candidato a vereador. E aí daí que foi onde saiu, eu acho que essa força também, para eu ir para a rua, dialogar com as pessoas. Mas também eu não posso esquecer da parte técnica, né, Andrezão? Da parte da FDV, da faculdade onde eu me formei. Fiz 3 pós-graduações e virei professor lá também. Então eu estou há 4, 5 anos ali como professor. E essa oportunidade me fez crescer muito também profissionalmente, né, Andrezão? E aí veio 2024, você foi testado na urna pela primeira vez, numa chapa do Republicanos, uma chapa muito forte, inclusive com 2 vereadores, que era o vereador Davi Ismael, o vereador Luiz Emanuel, 2 vereadores históricos, boas votações. E aí você foi o mais votado do Republicanos e o segundo mais votado no geral,
né? O que não é uma coisa fácil dentro da história de Vitória, dentro das eleições de Vitória. E você obteve 5.218 votos, sendo bem votado não só na Praia do Canto. Vou te dar um exemplo de Jardim da Penha, por exemplo. Você teve 700 votos em Jardim da Penha. Você teve mais voto que os próprios, né, a maioria das pessoas que estão em Jardim da Penha. Então, direto, né? Que eram candidatos assim, do bairro. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa eleição, porque você era um dos favoritos dentro das análises, mas a sua votação foi uma votação muito surpreendente. E ali, para quem analisa política igual eu analiso, não surgia só um novo vereador, um vereador jovem. Surgia um vereador com, quem entende um pouquinho, com um potencial de votos, né, para crescer na política. É lógico que o seu mandato, a sua trajetória no futuro, ela vai mostrar. Às vezes, engana. Engana no bom sentido. Vou dar exemplo, em 2012 nós tivemos uma eleição para vereador, o Fabrício Gandini teve quase 9.000 votos, né? E o Max da Mata teve mais de 6.000 votos. Quem olhava ali em 2012 apontava o quê? Um dos dois seria o sucessor do Luciano. Isso na teoria. Na prática, não aconteceu. Então, você surge hoje com 5.218 votos nessa eleição como uma nova liderança, não só da cidade de Vitória, mas uma visibilidade importante a nível de estado. Quando você fala da eleição de Vitória, de ser vereador de Vitória, já fiz podcast com outros colegas seus, como Anderson Góes, como João Flávio, como Bruno Malheiros, como Pedro Três, e a conversa é a mesma. A eleição de Vitória é uma das eleições mais difíceis que existe. Vocês são vereadores da capital, e até falei com o Pedro anteontem, que é importante, esse G6 está tendo esse debate na Câmara, é importante que vocês são protagonistas. Então, essa votação te colocou num patamar muito alto. E eu queria que você falasse um pouco dessa eleição, porque eu tenho certeza que isso vai sempre estar na sua memória e no seu coração. E eu queria que você falasse um pouco dessa eleição 2024, que você possa fazer um breve resumo aí dos momentos dessa eleição. Andrezão, assim como você, e claro que eu ainda estou engatinhando nessa vida de análise política, mas eu gosto muito, você sabe muito bem disso. E eu não acredito que tenha um quesito fechado para política ou para campanha dar certo ou dar errado. Né? Tem gente que tem rede social de 100 mil votos, de 100 mil pessoas e tem 1.000 votos. Tem gente que tem a rede social de 2.000 seguidores e tem 5.000 votos. Tem gente que não gosta de tirar foto e é eleito. Tem gente que adora tirar foto. Então, assim, eu não acredito que existe um quesito fechado para se você construir uma campanha, um projeto político. Mas eu acho que tem coisas que não podem ser feitas. E uma delas é você se fechar. É você se fechar e achar que o seu caminho é o único caminho certo. Ou seja, eu só vou em tal local, eu só dialogo com tal grupo de pessoas, eu só acredito em um viés, eu só acredito em uma caminhada. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não faço nada sozinho, você sabe muito bem que eu não fui eleito sozinho. Eu tive a ajuda de diversas pessoas, de diversos grupos. Do esporte, da segurança, da minha vida pessoal, da igreja, de todos os lugares que eu convivo. Só que isso nunca foi trazido, Andrezão, com um interesse próprio. Sempre foi uma construção de vida minha diária. Eu tinha esse propósito. Nunca neguei pra ninguém. Até que eu sempre te falei. Sempre falei pra pessoa, um dia eu quero ser vereador, um dia eu vou ser vereador. Eu botei num caderninho, né? Eu falei que serei vereador, prefeito, governador um dia. Eu sempre quis isso pra minha vida. Mas não um desejo próprio de egoísmo, de vontade. É me preparar para isso. Assim como outros têm outros propósitos, outros sonhos. E é até estranho porque as pessoas falam, não, mas na política você não pode falar o que você quer ser. Eu falei, ué, estranho, né? Eu falei que eu queria ser vereador, caminhei, trabalhei e trabalhei muito. E eu acredito que nada resiste ao trabalho. Qual o problema de você falar quais são seus sonhos, suas inspirações ou aspirações? E aí, Andrezão, essa campanha de 2024 foi uma campanha que me ensinou muito. Primeiro, eu já tinha um pouco de experiência da campanha do Piquet, que foi exitosa. Mas aí eu entendi alguns momentos que foram, esses momentos, se eu não me engano, foram cruciais. Por exemplo, no meu lançamento de campanha, você tem que ter coragem para alguns momentos. Esse de lançamento da campanha, para mim, é o de mais coragem. Sabe por quê? Porque se você fizer um evento frustrado, esquece, beleza? É difícil. O evento você bota 50 pessoas, você perde a credibilidade. Só, poxa, se ele não consegue levar 10 pessoas para um lugar, imagina para a urna, né? Então,
tomei a decisão de fazer um lançamento de campanha. E graças a Deus, as pessoas comentam, né? Eu não me recordo de ter tido um lançamento de campanha do tamanho que a gente fez lá no Alves. Rodaram mais de 1.000 pessoas lá, pra você ter ideia. Então, assim, um lançamento de campanha de vereador. Foi um negócio que eu também me surpreendi. Imaginava que fosse ser bacana. Ir às ruas também não é um momento fácil. O pessoal não entende. Eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência. Quando o Piquet falava de 2020, ser candidato é uma experiência para todo mundo. Você entregar um panfleto na rua e tomar um não, rapaz, ou um negócio difícil, né? Te dá aquele, porra, tô sendo negado, mas é importante. Então você vai criando barreiras e quebrando barreiras, na verdade, né? Você bota na mente que não vai dar certo, mas você vai pra rua um dia após o outro, dá certo. Então a campanha, Andrezão, me ensinou muito. E aí que eu falei no início, me ensinou principalmente uma coisa, né? Esses 5.218 votos me serviram de uma coisa, de esperança. Esperança que eu posso caminhar no meu propósito. Agora, também me ensinaram uma outra coisa. Na hora que eu chego lá na Câmara com os outros 21, o meu voto é tão importante quanto o voto de qualquer outro vereador. E os 5.218 votos foram no dia 5 de outubro de 2024. Talvez no dia, sei lá, qual de outubro de daqui a 2 anos, pode ser muito mais, ou também não. Isso não é imutável. Isso muda. E eu quero muito poder progredir na vida política, na vida pública. Porque eu acredito que eu posso entregar muito para a sociedade. Mas eu não tenho, em nenhum momento, a pretensão de achar que eu sempre serei vitorioso, que eu sempre serei o certo. Eu sou, como disse Camilo, nosso querido amigo, eu sou um atleta nato. Eu venho do esporte. E eu já perdi muito mais que ganhei. Então eu sei perder, eu sei batalhar, eu sei trabalhar. E a gente sabe jogar em todos os campos, dentro das 4 linhas. Então, a campanha é feita de altos e baixos também, né, André? Você sabe muito bem disso. Tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior. Mas todos os dias eu fui pra rua. Dos 45 dias eu fui pra rua. Eu fui dialogar, eu fui fazer meu trabalho, eu fui gravar conteúdo, eu fui escutar as pessoas. E eu fui ser eu, fui responder. Tanto é que meu celular tá à disposição, eu tô sempre respondendo. Foi uma eleição que eu não esperava, de fato, ter 5.208 votos. Acreditava que eu poderia ganhar a eleição, Andrezão? Acreditava. Mas também, quando chegou perto do dia da eleição, eu estava muito leve, assim como eu estou hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha com o que a gente acredita, com a verdade, e assim, com o que eu me propus a fazer, o resultado é consequência de Deus. A gente faz o nosso caminho, né? E aí ele que vai dizer se esse caminho é o melhor pra gente ou outro caminho. Se não for aquele caminho, é um livramento pro próximo, não é isso? Então, essa campanha realmente... E um detalhe, Andrezão, eu fui vereador mais votado do Brasil, do Republicanos, percentualmente. Entre 5, 4 mil e pouco vereadores eleitos no Brasil, percentualmente eu fui o mais votado. Foi um negócio também que eu descobri isso, eu fiquei sem acreditar. Né? Primeiro eu, segundo Davi Ismael, 2 vereadores de Vitória. Vereador de capital, né? 2 vereadores de capitais. Eu falo que disputar eleição é um misto de alegrias e decepções. E as decepções, muitas vezes, vêm com pessoas que você tinha uma proximidade grande. E muitas alegrias vêm de pessoas que você nem conhecia, que você teve uma grata surpresa. Eu falo que a eleição mostra quem é quem. Então, eu acho isso importante. Você, na minha opinião, tem alguns pontos muito positivos. Eu me lembro muito de você fazendo linha de transmissão, mas isso aí muitos fazem. Mas eu acho que você, no celular, por exemplo, você dá um feedback rápido para as pessoas. Não é um assessor seu que está respondendo. Então isso eu acho muito importante. A questão do seu feedback com as pessoas. Que às vezes você manda uma mensagem para um... O primeiro contato é sempre comigo, né? E você fala assim, muitas vezes eu falo que eu conheço vários políticos, você manda uma mensagem, o cara nem de responder, não dá o feedback e tal. E quem vive da política é uma pessoa pública, então ela tem que ter esse exercício diário, na minha opinião. Então, eu acho que isso é um ponto positivo seu. É você se colocar, só um parênteses, Andrezão, que é importante você falou, é você se colocar na posição do outro, assim, né? Às vezes eu falo, não pense como vereador, pense como Ailton se fosse um munícipe. O que eu gostaria de receber o tratamento, né? Não é tão difícil, é só você pensar como um munícipe. E aí começa o seu mandato, tem 1 ano e 3 meses, isso. E era de se esperar que você fizesse um mandato qualitativo, de pautas importantes da cidade de Vitória. Algumas são problemas antigos, toda gestão vai ter dificuldades. Eu vou tocar em algumas, questão de segurança pública, isso vai ser sempre um debate. Isso aí eu entrei na associação há 20 anos atrás, já tinha esse debate, a gente tem um código penal muito ruim, a verdade é essa.
a questão da bike elétrica, que é uma coisa que surgiu agora, mas você colocou a cara na reta, com todo respeito ao palavreado, mas você colocou a cara na reta para dialogar sobre o problema. A questão da população em situação de rua, que é um outro problema agravante que nós temos, que não é um problema da cidade de Vitória, é um problema a nível nacional e que muitas vezes conflita com a segurança pública em alguns casos. E a questão da orla, que cresceu, mas precisa organizar. Inclusive, eu conversei isso com o Pedro 3 há 2 dias atrás. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui. Segurança pública, Ailton. Nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é competência do governo do estado, temos a Polícia Federal e nós temos a Guarda Municipal. O que eu queria conversar com você? Quais foram os avanços que teve, na sua opinião, como conselheiro de segurança e agora como vereador, na Guarda Municipal de Vitória? Eu, particularmente, acho que melhorou, né? Acho que o delegado Ícaro, na minha opinião, fez um excelente trabalho, apesar de ter ficado pouco tempo, mas eu acho que ele deixou uma marca muito grande, entendeu? Você via a guarda na rua, aí eu tô falando agora como cidadão, você via viaturas da guarda, por exemplo, as praças de Jardim da Penha, por exemplo, posso falar para Jardim da Penha, você via as viaturas da guarda. Então eu queria que você falasse um pouco com a questão da guarda municipal. Acho que tem alguns pontos que a gente precisa debater de segurança na cidade de Vitória. Eu falo principalmente a madrugada, de 0 às 6 da manhã, onde você tem os furtos de contra patrimônio, né? Bicicleta elétrica, comerciantes. Então, sim, eu queria que você fizesse um breve resumo de como é o trabalho que você acha que evoluiu na questão da guarda municipal, até porque você vive diariamente. E eu queria saber uma pergunta, porque surgiu semana passada um comércio em Jardim da Penha, foi assaltada, amiga minha, inclusive, mandou vídeo, 14 horas, a mulher entrou e depois veio o cara agrediu a vendedora, e eu lembrei que tinha aquele negócio, um projeto do Botão, chegou a começar pânico para os comerciantes. Eu queria saber como é que tá isso, até para a gente poder se informar melhor, e a sua avaliação aí sobre o trabalho da Guarda Municipal, que eu acho muito importante, inclusive em frente das escolas, que eu acho que é outro trabalho importante que a Guarda faz. Brezão, você conhece muito bem de segurança pública. Eu falo que segurança pública ele é um assunto que exige um pouco de estudo para a gente começar a falar sobre ele. Porque a segurança pública não é só a questão policial. Segurança pública a gente começa lá atrás com prevenção primária, com criminologia, né? Estudo do crime. Né? O que inibe o crime, o que atrapalha o criminoso a ter condições de praticar aquele ato. E, obviamente, que o trabalho da guarda, ele é um trabalho também preventivo. É um trabalho preventivo. Então, a guarda, ela evoluiu desde a época do Ícaro, né, em 2021, porque o Ícaro também é um brilhante profissional de segurança pública. E a gente, quando foi presidente do Conselho de Segurança, trabalhamos juntos ao Ícaro, e a nossa saudosa Deise, a gente entendeu que a Guarda Municipal precisava de fazer um papel importante que é constitucional, né? Está escrito na Constituição, que é a proteção de bens públicos do município. E o que é bem público do município? É uma praça, um parque, um equipamento público, um colégio, uma escola. Só a presença da Guarda Municipal já traz uma evolução. Mas a Guarda Municipal é feita de gente, de pessoas. O que aconteceu por um tempo? Muito tempo sem a valorização dos servidores da Guarda. E aí a gestão fez uma recomposição salarial e depois um reajuste altíssimo. E aí valorizou a guarda. Começou a trazer equipamentos para a guarda. Começou a dar destaque para a guarda municipal. E aí os servidores da guarda começaram a poder desenvolver o seu trabalho. E um ponto importante da guarda é que ela tem que dialogar com a comunidade. Ela tem que chegar ali na praça de Jardim da Penha, por exemplo, e conversar com o morador e perguntar como é que tá, onde é. Chegar num colégio, por exemplo, um Zélia da Vida, qualquer colégio, e conversar com as pessoas, com os pais. Está seguro? Como é que está a segurança viária aqui? O trânsito? Tem gente aqui ameaçando? Como é que é? Então a guarda começou a ter esse papel, e isso é importantíssimo. Botão do pânico nos colégios, que isso é importante. O botão SOS Comércio, que até onde eu fui informado, ele ainda estava em fase de protótipo, fase experimental. Ele tinha até onde eu sei, me foi informado, em alguns comércios do centro, mas isso ainda não tinha avançado.
A última vez que eu perguntei para o secretário Amarildo, ele tinha iniciado o projeto no centro, como uma experiência, mas desde então não teve mais progresso. Então é um fator que a gente vem cobrando também, importante. Que talvez o cidadão mais próximo da política pública, que mais pode nos ajudar, é o comerciante. Porque o comerciante vive a vida diária ali naquela localidade, então ele conhece melhor do que ninguém aquela área. Então a gente vê um avanço muito grande na área de segurança pública, já entrando para a parte de pessoas em situação de rua, que é uma política pública necessária, mas que toca na segurança pública, porque tem muita gente na rua que, infelizmente, por questões várias, mas principalmente por drogadição, por vício, cometem pequenos delitos para utilizar a droga, e aí precisam sofrer reprimenda da lei. Mas a gente também tem quem não receba assistência. E essas pessoas que a gente, inclusive ontem eu e o vereador Camilo fomos para as ruas, ficamos de 10 da noite até 1 hora da manhã conversando, dialogando com as pessoas em situação de rua. Hoje a gente vai até soltar um conteúdo sobre isso. Porque há vários fatores. Ali não é só um. Por isso que eu falo, se você não conhece a realidade, você não consegue fazer a política pública. Ali não é só polícia, ali não é só assistência social, e ali também não é só abrigo. Tem trabalho, tem saúde pública, tem drogadição. Então, cada caso no seu quadrado. Por isso que a gente precisa ir mais a fundo nesse debate. Será mesmo, Andrezão, que existe abrigo para todo mundo na cidade? Não. Será que existe mesmo uma ação necessária do poder público em parceria da prefeitura com o Estado do Espírito Santo, com o governo do Estado? Porque é necessário. Porque a briga política tinha que estar anos-luz longe disso. Porque a pessoa que está na rua precisa. Então, eu reforço que a política de pessoas em situação de rua é essa. É a parceria. E não tem como fugir da parte da reprimenda da lei, que eu frisei aqui. Eu tenho alguns depoimentos sobre população em situação de rua. Muitas vezes eu saio, converso com algumas pessoas, mas eu queria até, a gente tá batendo um papo sobre segurança, você é um cara que faz um diálogo bacana sobre isso. Foi inaugurada semana passada uma base da Guarda Municipal, ali do lado do Shopping Vitória. Não sou nada contra, mas aquilo para mim não é uma novidade, até porque desde a gestão de Luciano Rezende já tinha bases da Guarda Municipal. Vou dar um exemplo, aquela da Ponte da Passagem ali, de Jardim da Penha, que não foi dialogado com a comunidade na época. Vários bairros, né? São Pedro também tinha base, Centro de Vitória. O que eu acho importante desde que seja estruturado. Na minha opinião, aí eu coloco como sugestão, você que é um cara da segurança pública, eu acho que essas bases comunitárias, elas são importantes, tendo uma estrutura, com viatura, com tudo, inclusive com um telefone direto aos comerciantes, aos moradores do bairro. O governo do estado, há muitos anos atrás, teve um projeto muito bom, que era o Patrulha da Comunidade. A viatura rodava o bairro e tinha um telefone. Então, por exemplo, muitas vezes, eu vou te falar porque eu fui coordenador de segurança já ainda bem, o DPM funcionava. E a gente ficava muitas vezes acordado de madrugada, no nosso grupo de segurança. Quando assaltava de madrugada, e aí o morador denunciava tal, a gente tinha que ligar para o 190, mas para agilizar o atendimento, a gente ligava para o DPM. E o DPM já acionava rapidamente a viatura que estava mais rápida. Então, por exemplo, esse caso que aconteceu semana passada em Jardim da Penha, você tem uma base da Guarda Municipal inteirada com os comerciantes. Como pode ser na Praia do Canto, pode ser em qualquer outro bairro de Vitória, isso agiliza o atendimento e até bloqueia, porque, por exemplo, esses assaltantes aí foram a pé, eles não vão estar num raio de ação muito distante da onde ocorreu o delito. Então, assim, eu acho que é um debate que tem que ser feito. E essas bases da Guarda Municipal foi feita agora. Eu tenho uma opinião própria sobre aquilo ali. Fazer um negócio daquele agora em março é um pouco estranho, né? Mas tudo bem. Estamos na época de eleição, vamos tocando. Mas que eu acho importante fazer esse debate. A questão de população em situação de rua, muitos que eu converso não são daqui. Eu vou dar um exemplo de um senhor que estava na frente da padaria Moinho. Senhor muito educado, tal. Eu fui conversar, falei, não, eu vim de Minas, porque tinha uma proposta de emprego aqui, e eu só tinha o dinheiro da ida da passagem do trem, da estação ferroviária. E aí eu falei assim, como é que é o seu nome? Ele deu a identidade certinha, tudo. Eu falei, quanto que é a passagem? Eu não sou de fazer isso, mas ele falou o valor da passagem certinho, tal. E ele realmente, o que ele queria? Ele queria ir lá para a estação Pedro Nolasco e voltar para Minas Gerais. E a gente tem um pouco de percepção, pode até errar, mas tem um pouco de percepção quando é uma coisa séria ou não.
Então tem muitas pessoas que vêm para Vitória Exato. para buscar um trabalho e acaba- muitas vezes ficam sem o dinheiro da volta. Isso é uma realidade. Então, assim, igual você falou, eu sinto falta, uma ausência muito grande do poder público de madrugada. De madrugada. É o que Eu faço acho todo que é dia. isso. A questão que você tocou é muito importante aí. Prefeitura e governo do estado, eu acho que devem se unir. Não é um problema fácil, a gente sabe Não. disso. Mas eu acho que está faltando um pouco mais de investimento. Acho que falta a ausência do poder público, tanto do governo como da prefeitura, de madrugada. E a cidade continua fluindo de Sim, madrugada. exatamente. E eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer na cidade de Vitória. Funcionamento do poder público de 0 às 6 horas da manhã, Perfeito. porque a cidade se movimenta. E aí, Ailton, você está sendo protagonista num debate que está sendo debate a nível Brasil, que é a questão da bike elétrica. E você me despertou essa questão. Por que eu estou falando isso? Eu caminho no calçadão direto, tentando eliminar pesos Tô e ganhar um vendo. É condicionamento meia-noite. dele. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, por exemplo, às vezes eu caminho à noite. Sim. Então o calçadão está mais vazio. E essa turma vem numa velocidade enorme. Teve um dia quase, né? Outra coisa que até em frente à câmara um dia, que eu acho um perigo, eles vêm na calçada na via contrária. Então, às vezes, você está olhando para lá. Então, assim, essa questão da calçada eu acho muito complicado. Ter bike elétrica, bicicleta elétrica em calçada. Então, assim, eu acho que você está fazendo um debate que, inclusive, na minha opinião, quiseram diminuir o seu projeto, né, nas redes sociais, né? Sim. O prefeito falou que teve ausência de diálogo. Eu, muito pelo contrário, acho que teve muito diálogo. E você teve coragem de debater a cidade. Com certeza. E um ponto muito polêmico que a população ficou a favor, a população entende que menor de 16 anos não pode estar conduzindo E a bicicleta elétrica. a bicicleta elétrica. Então, eu queria que você falasse um pouco do projeto, porque muita gente, às vezes a pessoa lê ali a nota, mas não tem um conhecimento sobre o projeto. Se você pudesse fazer um breve resumo Claro. desse projeto e por que que você defende isso, em cima de que debate, de que fundamento você está defendendo. Drazão, a gente começou a debater esse tema há um ano atrás. Então não foi da nossa cabeça e não surgiu ontem. A gente acompanha a tendência da sociedade e a gente precisa acompanhar. A gente acompanha como ela evolui e a lei precisa evoluir de acordo com o que a sociedade necessita. E na hora que a gente começou a observar os acidentes, as dificuldades, a falta de responsabilidade, a falta de educação no trânsito, a gente começou a ligar um alerta. A gente criou o programa, na verdade a gente criou a Lei Bike Legal, que foi sancionada, foi aprovada na Câmara. Só que a gente ainda achou que era pouco. A gente continuou acompanhando, vieram mortes, vieram acidentes e começaram a nos procurar. A Associação Brasileira de Neurocirurgiões procurou, a Associação de Ciclistas nos procurou, enfim, diversas entidades nos procuraram para falar sobre esse assunto. E aí, estudando, entendendo a situação, vivendo a situação, indo para a rua, a gente entrevistou mais de 500 pessoas. A gente entendeu que dois fatores eram preponderantes nesse momento. Idade que as pessoas utilizam aquela bicicleta elétrica e o capacete obrigatório. O capacete obrigatório assim, é um assunto praticamente 99% de aceitação. Um outro não quer ter o incômodo de um capacete, mas entende. A idade foi muito debatida. E a gente chegou a uma conclusão que seria ideal a 16 anos. Algumas pessoas não concordaram, mas eu te falo que 75, 80% das pessoas concordam. Concordo por um motivo, a bicicleta pesa 50 quilos, Andrezinho. Um jovem de 13, 14 anos não pesa 50 quilos. Muito difícil pesar. E ele precisa de controlar 50 quilos a uma velocidade de 25 km por hora. Às vezes ele não consegue. A gente viu ontem, né, anteontem a fatalidade, a mãe e seu filho falecer. É uma situação que Vitória é pioneira nisso. É o primeiro código de micromobilidade urbana do Brasil que a gente criou. E foi aprovado por unanimidade. O prefeito fez a sua fala. Né? Não acredito que ele quis confrontar, mas ele talvez não tenha acompanhado tão de perto por conta de ter milhares de situações e é um ano atípico para ele, né? Que se licenciou agora para estar no cenário eleitoral.
A gente debateu muito, Andrezão. A gente fez 4 audiências públicas sobre esse assunto. Foram 4. E hoje é um dos principais temas da É o cidade. principal tema da cidade. Hoje ele é. Claro que sempre tá ali, segurança pública, pessoas em situação de rua, mas hoje, elevadamente, se você fizer uma pesquisa aí, bicicleta elétrica. Todo mundo fala. E é reclamação 24 horas. Principalmente da conscientização e da educação. Portanto, esse código, ele trata obrigatoriedade de capacete, idade mínima, áreas de menor circulação de velocidade das bicicletas, programas de educação, conscientização, fiscalização, multa e por aí vai. Então, é um código completo, um código que Uma pode sofrer pergunta. alterações. Quem fiscalizará isso? A guarda. Mas pode ter ajuda da Polícia Militar, de Trânsito, do Detran. Não há problema nisso. E já houve esse diálogo com a guarda? Há muito tempo. A gente está há um ano de audiência Legal. sobre isso. Né? A gente fez uma audiência pública sobre isso. Uhum, Inclusive, a guarda está fazendo algumas ações de conscientização. legal. Ailton, outro debate aqui, a gente daqui a pouco está encerrando. Você é muito atuante na questão da orla, tanto da guarderia como da Praia de Camburi. Até É um- agora de São Pedro, que eles estão me A chamando orla de São Pedro também, que é importante, que com a reforma também está muito forte a movimentação. Isso aí atrai turistas, né? Tem uma movimentação muito grande. E uma reclamação que tem é a questão da organização, da questão da orla, né? Qual é a organização? Ninguém é contra o beach tênis, ninguém é contra a canoa havaiana, muito pelo contrário. Mas tem que ter o espaço para todo mundo, porque o espaço é público. É a mesma filosofia da pauta da bicicleta elétrica. Né? Isso, então assim, é uma questão de organização. Eu, particularmente, sou muito a favor da ocupação daquele espaço. Por quê? Porque aquele espaço, se não for ocupado por quem está hoje lá, ele fica ocioso aí e a até, criminalidade e até aumenta a criminalidade. Vou dar exemplo, como você falou, eu caminho à noite. Quando eu caminho à noite, várias pessoas ali jogando vôlei, futevôlei, jogando altinha, jogando beach tênis, isso até quase meia-noite. E aquilo ali movimenta a orla. Aquilo ali é importante. Então, assim, eu sou a favor. O que eu acho só que a gente tem que fazer um debate de organização. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que querem ir na praia para utilizar a praia, como era antigamente. Então, assim, como é que você está acompanhando isso? Como é que está essa questão da orla? Né? O que, que você enxerga como isso? E falar um pouco a sua visão do turismo de Vitória. Vou agregar isso aí, a Perfeito. sua visão de turismo. A gente sabe que tem uma reforma tributária aí que Chegando. vai afetar a receita. E você tem sempre uma bandeira de divulgar bem a cidade. O que, que você pensa na questão de turismo? E eu conversei com o vereador Pedro Teresa aqui há 2 dias atrás, uma visão minha. Vitória se fala muito de turismo, mas eu não vejo Vitória ainda olhando com mais carinho para a questão do turismo de negócios. Vou te dar um exemplo, eu não sou contra shows nacionais, mas a prefeitura gastou mais de 3 milhões de reais nos shows na Arena de Verão, ok? Eu não acho que aquilo ali gera turismo para a cidade, é uma opinião minha, até porque eu conheço a história ali. Réveillon de Vitória, na minha opinião, na gestão de Luciano, os hotéis já ficavam ocupados. Quem vai no Réveillon de Camburi, por exemplo, vai por causa dos fogos de artifício e colocar a tenda lá com a família, com os amigos. E o verão de Vitória sempre foi um verão forte. Não como Guarapari, mas sempre foi. É lógico que os shows vão impulsionar isso aí. Sim. O que eu penso? Eu acho que já passou da hora de Vitória pensar na questão, de repente, de um centro de convenções municipal e também de trazer os grandes eventos, feiras de negócio, convenções, Eventos para trazer esportivos. turistas durante toda a semana. Perfeito. Então, por exemplo, vai ter um congresso de medicina aqui em Vitória. O pessoal vai ficar de segunda a sexta-feira. Eles vão ocupar a rede hoteleira, eles vão movimentar os restaurantes da cidade, vão movimentar os comércios da cidade. E eu acho que Vitória tem essa capacidade e deve pensar isso no futuro. Então, estou te fazendo essa pergunta porque eu vejo você muito nesse debate qualitativos sobre a cidade e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, resumindo a questão da organização da orla e a questão do turismo. Drazão, é a mesma filosofia na organização da orla que a questão da bicicleta elétrica. Essa ocupação de espaço, principalmente da praia, da areia, ao ar livre, se deu muito mais com a questão da pandemia. Né? Foi uma regra natural. As pessoas começaram a querer voltar para os espaços públicos, a conviver, estar na praia. E aí veio essa febre, né? Um fator preponderante que a gente precisa de entender a cidade de Vitória é que a cidade de Vitória, ela
tem um espaço geográfico propício para essas duas coisas, usar a bicicleta elétrica e viver na praia. E elas até se ajudam, né? Ajuda o meio ambiente, aí quem usa bicicleta elétrica vai para a praia mesmo. Só que não dá para você pegar o espaço público da praia e lotear ele todo de qualquer forma, é óbvio. O que eu acredito? Eu acredito que a prefeitura precise urgentemente entregar o plano de gestão da orla. A SPU e a prefeitura estão em diálogo constante desde que eu estou aí na gestão pública. E eles já disseram que logo vão entregar o plano de gestão da orla. E é necessário, que você coloca cada qual em seu lugar. Quem vai praticar esporte em uma área, quem vai ali para lazer no sentido de bar, restaurante, quiosque. E quem quer botar sua cadeirinha na praia tem seu espaço. Ponto. Quem quer usar o seu comércio tem o seu espaço. Isso por si só já atrai um turismo necessário. Por que eu falo de turismo? Você tem que fazer benchmark, você tem que ver onde que o turismo dá certo. Onde, por exemplo, a economia é fomentada pelo turismo. Aí eu, por exemplo, pego uma cidade que não tem tanta correlação e outra que tem. Vamos pegar Florianópolis e Gramado. Gramado é uma cidade que não tem tanto a ver com a cidade de Vitória. Porque Gramado é uma cidade mais fria, uma cidade mais organizada também nesse sentido de viver para o turismo. Só que ela entende uma coisa. Eu preciso de fazer política pública voltada para o turismo. Eu pinto as casas, eu crio espaços urbanos para receber o turista. Vitória tem que pensar dessa forma. Um outro ponto, Florianópolis. Florianópolis é uma cidade igual a Vitória no sentido de ilha, no sentido de gestão. Agora, a extensão de Florianópolis é muito maior. Mas mesmo assim, eu tenho um local que eu saio, vou meia hora de carro e chego 20 minutos, chego para comer um camarão bom, para comer um, sabe, para olhar a Bahia, para olhar a cidade. E que Vitória tem? Mas por que a gente não explora isso? Porque a gente ainda não profissionalizou o turismo da cidade de Vitória. E o que eu digo profissionalizar? É trazer cursos de verdade. É criar uma secretaria de turismo mesmo, que a gente precisa. Não só uma companhia de desenvolvimento, uma secretaria de turismo, focada no turismo da cidade. Que vai trabalhar só do turismo. Que vai ver que a economia precisa na cidade de Vitória crescer mais ainda no turismo. Nossa região hoteleira ainda é muito pequena, Brasil. O pessoal fala, claro, se eu tenho 5 hotéis, claro que eu vou estar lotado sempre, né? Se eu tenho 10 hotéis, eu vou estar. Agora, eu quero ter 100 hotéis para ter opção. Eu quero que lote os 100. Entendeu? Eu quero que a cidade rode oferecendo o plano, oferecendo o que ele mais tem de bom. E para isso eu preciso de políticas públicas agregadas. Como eu disse, se eu agrego a política que é feita em Gramado de reforma, de reestruturação, a Ilha das Caieiras, por exemplo. Eu já falei várias vezes, por que não cria uma rota até a Ilha das Caieiras? É um lugar com enorme potencial. Cria um caminho mesmo, a prefeitura pega e cria um caminho. Porque em várias cidades você tem um caminho para chegar num lugar turístico. Eu falo, por exemplo, quem chega num hotel na praia de Cambori, por exemplo, turista, qual o incentivo que ele tem ali para ir para a Ilha das Caieiras? Pega assim e faz uma rota, cria um caminho. Rota da Caieira. Enfim, né? Você tem uma nova orla, você tem um novo espaço. Subsidie os comerciantes ali. Ajuda os comerciantes ali a criar estrutura. Concede uma parte ali da região para explorar aí a orla. Então, se dá para fazer, mas precisa de estudar e se preparar. O mercado da capixaba é um grande exemplo disso. Colocar orçamento, né? Que é o principal. Orçamento. Duas coisas que a gente falou que tem pouco orçamento. Assistência social e turismo. Praticamente irrisório. É isso que a gente pensa. Você não acha... você não acha, como vereador de Vitória, por exemplo, que tem um pouco debate, o orçamento ele chega para a Câmara, o debate de Vitória, o orçamento de Vitória hoje gira em torno de quase 4 bilhões de reais ano previsto. Você não acha que discute-se pouco a questão do orçamento? Discute-se nada. Entendeu? Porque tem uma questão da assistência social que você está vivendo na rua e que você sabe que é importante. A questão do turismo, por exemplo, acho que você tocou num ponto que eu acho que tem que levar esse debate. Vitória precisa de uma secretaria de turismo, mas não que seja um cabide de emprego, de indicação política. Pessoal técnico que fomente a questão da divulgação da cidade de Vitória. O Pedro até colocou isso aí no podcast há 2 dias atrás, a questão de divulgar a cidade de Vitória. Então, assim, eu acho que é um debate que acho que é importante vocês estarem ampliando na Câmara de Vitória. E aí a gente vai fechar aqui, não posso deixar de falar de 2026. Hoje o prefeito de Vitória renunciou, vai disputar a eleição, mas nós teremos uma eleição muito disputada. E você, com 5.218 votos, você hoje tem um tamanho grande, inclusive se quiser disputar a eleição.
Nós estamos aí até 3 dias aí 3 dias para pra quem pode se decidir, filiar. né? E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a eleição 2026. Não tem como fugir dessa pergunta, pelo tamanho que você tem, por ser um vereador de Vitória. O que que você pensa nessa questão? Você tem uma relação próxima ao presidente da Assembleia, Marcelo Muito. Santos, que tem eu vejo sempre um respeito muito grande que ele tem por você, foi lá na sua prestação de contas. Eu queria que você falasse um pouco sua visão sobre 2026. O que que você, qual a perspectiva que você vê para a eleição 2026 aqui no Espírito Santo? Andrezão, vamos lá. Eu, desde que ganhei a eleição, na verdade, quando eu comecei a disputar a eleição, eu tinha na minha cabeça que eu não seria candidato em 2026. Porque eu precisava completar o meu mandato. Porque eu precisava entregar a política pública. Eu acredito que há tempo para tudo na Terra, debaixo da Terra. Então, eu acredito muito que esse momento meu é um momento de aprendizado, um momento de ajudar alguns projetos, um momento de me posicionar em relação a alguns projetos, mas não sendo protagonista nesse momento. Eu não acredito que é esse o meu momento. Eu acredito que em 2028 eu terei mais condições de colaborar sendo candidato. De estar no diálogo pela cidade. Eu acho que hoje o meu momento é dialogar cada vez mais para a cidade de Vitória, para entregar políticas públicas para a cidade de Vitória. Tem mais gente preparada para dialogar pelo Estado, hoje. Portanto, é óbvio e notório que o meu candidato, onde quer que ele esteja, será o Marcelo Santos, né? Para a Câmara Federal. Se ele for para a Câmara Federal, para onde ele for. Tá. Ele é pré-candidato a deputado federal, mas pode ser que seja para outro caminho, né? E então, onde quer que ele esteja, estarei com o Marcelo. O Marcelo é um político que se reinventou e que eu tenho como referência pela sua capacidade de diálogo e de reconstrução. Eu sempre falo que todo mundo vai errar, Andrezão. Quem acha que não vai errar já errou. Mas a sua grande capacidade política de mudar a vida das pessoas é saber que você pode errar, mas você precisa de levantar na hora e continuar e acertar. Porque a população não pode esperar. Então, Marcelo, essa é a referência para mim. E alguns outros apoios que eu ainda estou construindo, né? Eu tenho uma excelente relação com o deputado Hudson Leal, parceiro, cara que esteve lá, me deu a mão, tem o meu respeito. E aí, né, para governo do estado, a gente não sabe ainda, o único, né, saiu agora, mas o único que a gente sabe que será, porque já é governador, é o Ricardo Ferraz. Inclusive, eu tenho uma admiração profunda pelo Ricardo, e não é de 5 anos, não. São de 30 anos, porque o meu pai trabalhou por muito tempo com o Ricardo. Ricardo, hoje, junto com ele, foram, né, os dois maiores secretários de agricultura aí do estado, como as pessoas falam. E Ricardo foi um excelente gestor por onde passou. Admiro muito o trabalho dele, sou um amigo. Então, acho que ele vai ser um ótimo governador agora. Acho que ele vai seguir fazendo o Espírito Santo avançar. Gosto muito do perfil de trabalho dele. As pessoas tentam colocar algumas coisas, mas a verdade a gente conhece muito bem, né? Eu tenho uma opinião formada. Espírito Santo começou uma reconstrução a partir de 2002, na eleição do Paulo Artung. Isso aí, E é nessa óbvio. eleição do Paulo Artung, ele veio pelo PSB, ele foi filiado pelo Renato Casagrande. Naquela eleição, Renato virou deputado federal, Ricardo disputou para Senado, não ganhou, mas virou secretário de Agricultura de Paulo Artung. E aí fez o caminho do campo, foi o melhor secretário de Agricultura da história do Espírito Santo. Você sabe quem fez o caminho do campo junto com o Ricardo foi meu pai. Foi ele que pai. E eu quero até te fazer um elogio de uma coisa que eu admiro você, Camilo, João Flávio, a galera nova que está na Câmara hoje. É um debate que eu vou fazer muito nessa eleição. Claro. Só a nível de história, que é uma coisa que eu gosto muito da história política. Em 2002, para Paulo Artung ser governador do Espírito Santo, ele tinha sido deputado estadual em 2002, em 2 vezes, deputado federal, tinha sido prefeito de Vitória, tinha sido senador da República. Ele conhecia os 78 municípios do Espírito Santo. Casagrande, 2010, para ser governador, ele tinha sido deputado estadual, ele tinha sido vice-governador, deputado federal e senador. Caminhada. Ele fez uma caminhada. Ricardo Ferraz, ele foi vereador em Cachoeiro com 18 anos, um vereador jovem igual você, começou lá, deputado estadual, sendo presidente da Assembleia, deputado federal, foi vice-governador de Paulo Artung e de Renato Casagrande e também foi senador da República. Então tem uma trajetória na política, o que eu acho importante. E uma coisa que eu quero te elogiar, porque eu não preciso fazer média para ninguém, nem faço, apesar de você se fala muito hoje em nova política.
E eu tô vendo alguns ataques aí com relação às pessoas chamando as pessoas de velho. Que eu quero até fazer debate, que chamam uns de velho, mas o que eles dizem novo faz alianças com pessoas também que têm uma história. E eu acho isso legal. E eu vejo você, que é um cara que representa, né, eu não gosto dessa palavra nova política. Meu primeiro podcast A que boa foi o política, Clério né? Sampaio, que para mim é minha referência, prefeito de Nossa, Cariacica. nossa E ele referência. falou uma coisa certa: existe a boa política. Mas você, jovem, primeira eleição, mais de 5 mil votos vem aqui, igual você está vendo aqui humildemente hoje num podcast que é Sim. pequeno ainda. Você é um cara que tem uma relação muito respeitosa com as pessoas mais experientes. Nossa. Como Marcelo Santos, por exemplo, que foi deputado estadual em O Clério 2002, também. né? Começou lá atrás. Que Marcelo é filho de Aloysio Santos, que foi Isso. também deputado, foi prefeito de Cariacica. E você tem um respeito. Quando você fala no seu pai, existe um respeito lá atrás. Até a Praia do Canto, que é um reduto seu, pô, você tem lá Falou com o Serjão, o Cezinho. o Serjão e teve o Zé Carlos Lírio Rocha, foi vereador há muitos anos. respeito Então você faz um discurso de respeito, de diálogo, e eu acho isso muito importante. Alguém começou, André. E hoje mostra a maturidade. E esse movimento que vocês estão fazendo na Câmara de Vitória, que é um movimento de 16 parlamentares, de diversas diferenças de opiniões políticas, é um movimento que fortalece o legislativo e é uma grata surpresa a cidade de Vitória, porque a sociedade cobra mais posicionamentos da Câmara Municipal de Vitória, por ser uma Câmara de capital. Então isso é uma coisa que eu queria te elogiar, a forma respeitosa que você tem com as pessoas. Porque hoje tem muitos discursos aí que eu particularmente não concordo, entendeu? Cada pessoa construiu uma história. Todos que estão na política, a grande maioria que hoje vai disputar uma eleição, tem a sua história. Ganhar a eleição democraticamente, na urna, isso tem que ser respeitado. Então, eu acho que é um grande ponto positivo seu, que está novo ainda, primeiro mandato, mas mostra uma maturidade política. Eu acho que isso é importante, respeitar a história e a experiência das pessoas. Então, queria te parabenizar isso Obrigado, aí. Andrezão. E queria te agradecer pela sua presença no podcast. Que Deus abençoe sua vida. Veja um futuro muito grande em você na política e que você possa continuar com essa maturidade e avançar cada vez mais. Que você possa deixar uma mensagem final aí no nosso podcast. Andrezão, primeiro eu que agradeço. Isso aqui é uma figura muito respeitada e que tem todo o meu carinho e admiração. Andrezão, um cara do bem, um cara que se preocupa com a cidade. E eu falo muito, e eu tô aprendendo isso agora, na política mais ainda, Andrezão. Tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, que é o propósito. Mas o propósito ele só é exercido quando você tem autonomia, tranquilidade, independência e verdade. Porque não adianta você ter um propósito, mas você ser tolhido dele. Se você é tolhido do seu propósito, você não tem independência, você não tem verdade, você não tem nada. Você tem só uma expectativa. E você tem o seu propósito, mas você caminha com ele, Andrezão. E você encara, enfrenta o bom combate. Esse é minha meta de vida. É encarar e enfrentar quando tiver que enfrentar o bom combate. É o que a gente está fazendo hoje. Estar na política é enfrentar o bom combate. É saber dialogar, saber respeitar. Eu sempre vou respeitar quem chegou primeiro, Andrezão. Quem veio antes. Porque eles erraram coisas que eles me ensinam a não errar. Então, eu tenho que ser muito imaturo para não querer ouvir quem já fez o que eu estou fazendo e que pode me passar a experiência de onde eu não preciso errar. Que ele já errou, ele pode me falar. Ou seja, Ailton, se você pisar aqui é em falso. Aqui é um piso firme. Olha que privilégio você ter alguém para te aconselhar, né? Então, Andrezão, eu te agradeço. Você também me aconselha muitas das vezes. Me traz um pouco de calma. E olha só quem me traz calma. Porque às vezes a gente tem uma ansiedade de fazer acontecer, né? A boa política também tem ansiedade, porque a boa política quer fazer o bem o tempo todo. Mas há tempo para tudo. Então eu agradeço, Andrezão, pelo carinho do convite. Me sinto muito prestigiado, privilegiado de estar aqui. E o recado que eu quero deixar é que as pessoas que queiram estar na política tenham esperança. Esperança que você pode mudar a vida das pessoas. Você não precisa de estar num cargo eletivo, você não precisa de compor um quadro num governo, mas sabe o que você precisa? Estar próximo de alguém que esteja lá. Porque quando a gente está próximo dessas pessoas, a gente traz a esperança, a gente acredita e dá a nossa credibilidade para que essa pessoa que tenha a boa vontade continue. Porque os maus querem tirar os bons, mas os bons com pessoas boas ao lado perseveram. É o que a gente está fazendo. Obrigado, Ailton. Que Deus abençoe você e família. Muito obrigado a você que nos acompanha no Conexão Espírito Santo, nosso podcast.